Paulo ele usa uma expressão e ele fala sobre uma fé não fingida. Olha que interessante essa expressão dele. O que é uma fé não fingida? Nós falamos muito de fé e falamos aqui hoje é a quarta noite da série, e eu tinha mais uma mensagem para ministrar, mas eu queria ministrar todas nesse mês. Eu pensei, poxa, eu tenho mais uma mensagem e eu queria ministrar esse mês. Aí esse mês tem 5 domingos, Então semana que vem tem mais uma mensagem que nós vamos ministrar da série, Eu pensei, que dia que eu vou aplicar essa mensagem, Mas domingo que vem nós vamos trazer essa palavra. Então, durante toda a série, nós ouvimos o significado da fé. Semana passada, ouvir, A fé vem pelo ouvir, a atenção que nós damos à palavra de Cristo, não é qualquer palavra, é uma atenção na palavra de Cristo. E hoje Paulo vem com essa palavra para nós, falando sobre uma fé não fingida. É algo muito importante aqui, nós sabemos o contexto disso. A carta de Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, é uma carta de um apóstolo, de um pastor experiente, vivido e com a revelação de Deus no seu coração, passando agora para alguém que estava iniciando o ministério. E ele fala uma coisa importante, ele fala sobre a fé não fingida para alguém que está iniciando o ministério. É tamanha importância que Timóteo está cuidando das pessoas, pastoreando o coração, a alma das pessoas. Paulo está orientando esse novo pastor. E ele diz aqui, é rica, essa mensagem é rica demais, porque nós vemos aqui 3 gerações de fé. Paulo diz assim, essa fé, eu me recordo da sua fé. Essa fé esteve na sua avó Lloyd. Essa fé esteve também com a sua mãe Eunice. E essa fé está em você. A fé genuína, ela é tão importante que ela atravessa gerações. Quando nós vivemos a fé genuína, ela contagia outras pessoas. Mas eu quero falar aqui um pouco, irmãos, sobre essa fé não fingida. O que é a fé não fingida? A fé não fingida é a fé genuína que nós estamos falando aqui, culto após culto. A fé não fingida é o quê? A fé genuína, é a fé verdadeira, é a fé viva. Essa é a verdadeira fé, essa é a fé não fingida que Paulo está dizendo. Fé não fingida é totalmente o oposto da fé fingida, de uma falsa fé. A fé genuína é uma fé com fundamento, com uma base. A fé verdadeira, a fé genuína, ela tem uma base, um fundamento, um alicerce. Os irmãos sabem o que é um alicerce? Sabe o que é um fundamento? A fé genuína, ela tem um fundamento, um alicerce. Ela está posicionada em algo firme. Ela não cambaleia. A fé genuína, ela de modo algum vai trazer na sua vida um desânimo para cessar a caminhada. A fé genuína, ela sempre vai impulsionar você para avançar cada vez mais. Cada dia, irmãos, cada momento da nossa vida. Mas o que seria a fé fingida? Que Paulo ele diz assim, a fé não fingida. E não foi a primeira vez que Paulo fala isso para Timóteo. Nós vamos ver aqui na mensagem que é a segunda vez que ele fala sobre a fé não fingida. O que seria essa fé não fingida? É o oposto da fé verdadeira, da fé viva, da fé genuína. Obviamente é isso. Agora Paulo, ele fala também em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 ao 5. Olha só a orientação de Paulo a Timóteo. Preste atenção, irmãos. Preste atenção, olhe para mim. Como te roguei
quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso. Você lembra que eu falei o contexto? Paulo está direcionando agora alguém que é novo no ministério. E ele diz assim: como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para você advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Olha só o cuidado de Paulo com a igreja, com os irmãos. Ele disse assim: Timóteo, adverte a todos que não ensinem outra coisa que a não ser ao que nós temos pregado. A igreja precisa continuar ouvindo o que ela tem ouvido. Timóteo, não deixa que aconteça outra doutrina, outro ensinamento. E ele segue dizendo assim: nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões, perguntas, do que como fazer, do que edificação de Deus. Então ele diz assim: olha, adverte, eu deixei você lá para você advertir, para que não entre outra doutrina no meio dos irmãos. E também para que ninguém fique em fábulas, em invencionice dos homens, em invencionice religiosa, para que ninguém fique preso a fábulas, para que ninguém seja envolvido e enganado com fábula, com coisa inventada, que não está nas escrituras, é inventado. Você conhece alguma coisa inventada nas igrejas? Você conhece alguma coisa inventada na fé, que muitos de nós já fizemos, ou já pregamos, e muitos dizem assim, muitas pessoas que ouvem e já estão entendendo sobre o Evangelho de Cristo, sobre o Evangelho da graça de Deus, eles não querem pregar na igreja porque eles têm vergonha de mudar a pregação. Eles têm vergonha de mudar a pregação, não têm coragem de pregar agora o que tem que ser pregado. Coisa que, graças a Deus, o Espírito Santo nos deu. Porque eu não tenho que ter vergonha de mudar para melhor. Você não tem que ter vergonha de uma mudança para melhor, irmãos. E o que tiver que mudar, nós vamos mudar. E vai mudar muita coisa ainda daqui a alguns dias. Porque é o Espírito de Deus, é a bênção de Deus sobre a igreja de Cristo nesses dias. Agora, olha só. Essas fábulas, foi bem, Paulo deixou bem claro para ele, para Timóteo, o porquê que ele estava lá. E ele vem falando mais, ele diz assim: assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Você vê que 2 vezes Paulo fala para Timóteo isso, mas aqui tem um ponto interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele fala do amor e da fé não fingida no final. Você que não prestou atenção, olha só. Ele diz assim: de uma boa consciência, o Evangelho ele traz boa consciência. Você não tem consciência pesada mais, o Evangelho traz boa consciência. Uma boa consciência e de uma boa consciência. Antes ali diz assim: o fim do mandamento é o amor. Então o fim do mandamento é o quê? O amor. Aí ele diz assim: de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Você perceba que o amor sempre vai estar envolvido para que eu e você venhamos, eu vou usar um termo aqui, porque até na internet estão assistindo a gente, para todo mundo entender, para que melhor a gente obedeça a Deus. O amor sempre está envolvido nisso. Ontem aqui, eu trouxe uma palavra aqui, nós tivemos um casamento surpresa, né? Foi muito legal, ainda bem que a irmã aceitou, né? Graças a Deus, né? Mas, lá em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo está falando sobre os dons. Ele está instruindo sobre os dons a igreja, falando sobre os dons. E ele cita ali os dons, né? E a igreja muitas vezes não sabia lidar com os dons, como hoje muitas vezes não sabe lidar com os dons também. E ele está ali orientando sobre os dons.
quando ele termina no versículo 31, ele está terminando de falar dos dons e ele diz assim: agora passo a mostrar para vocês um caminho mais excelente. Tem um caminho excelente, mas esse é mais excelente. Entenda que ele está falando sobre os dons. E no 31, antes do capítulo 13, que fala do amor. Antes de ele passar para esse capítulo, ele diz assim, ele está falando dos dons, ele diz assim: agora eu vou falar algo mais excelente ainda. Mais excelente que os dons, é o amor. O amor é o caminho mais excelente. Se a igreja buscasse mais o entendimento do amor de Deus, não estava essa confusão religiosa no meio do povo de Deus, por causa de busca de dons, de busca de curandeirismo, de busca de tanto misticismo. Não, o amor é o caminho mais excelente. Tanto é que ele começa o 13 dizendo assim: ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Ele usa uma expressão bem forte também. Ele diz assim: ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, e até o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada serei. Quer dizer que tem pessoas que fazem essas coisas sem amor. Mas o amor é o caminho mais excelente. Agora olhe só, a fé, aqui ele cita algumas coisas e ele diz depois: e a fé não fingida. O amor está nisso. O amor está junto na fé não fingida. Que quando você passa a entender sobre o amor de Deus sobre você, e aí vivem nos criticando porque a gente prega bastante sobre o amor. Alguns dias atrás eu vi um pastor gravou um vídeo dizendo assim: os pastores do amor. Mas não tem nome melhor, né, irmãos? Se Deus é amor, Jesus é a expressão de amor, Deus resolveu tudo com amor. Ele diz: porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho, e resolveu a minha separação e a sua de Deus com o amor. Glória a Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso. Eu não sei como fica o teu coração, irmãos, mas eu dizia hoje pela manhã, no primeiro culto, lá com os irmãos, dizia: tenho o prazer de levantar cedo e ministrar e compartilhar com os irmãos, de estar aqui no domingo, porque cada vez que nós nos reunimos, parece que as letras da Bíblia, elas têm vida, né? É lógico, né? Mas assim, no físico aqui, parece que elas vão saltando dos nossos olhos. E a gente vai, né? É uma alegria da gente saber o que a gente está sabendo. Então o amor, ele está junto aqui nessa primeira orientação de Paulo a Timóteo, junto com a fé não fingida. Agora olha só, a fé fingida, ela não tem uma estrutura, ela é falsa. Ela não se relaciona, ela não se relaciona com Deus como Pai. A fé fingida, ela não consegue se relacionar com Deus como Pai. Ela se relaciona com Deus na base do medo. Ela se relaciona com Deus na base da barganha. Você conhece algumas pessoas que se relacionam com Deus assim? Alguns lugares que ensinam as pessoas a se relacionar na base da barganha com Deus, da troca, na base do medo com Deus. As pessoas saem das reuniões com mais medo de Deus do que mais entendendo o amor de Deus. A fé genuína, ela me ensina que Deus é o meu Pai. E não vai ser, Ele é o meu Pai. Ela me ensina que o sacrifício já foi feito. Não há barganha, não é o que sacrificar. A fé genuína me ensina que o sacrifício já foi feito. E eu não preciso barganhar com Deus para mim receber nada de Deus, porque tudo aquilo que é do meu Pai é meu. Aleluia, aleluia. Tudo aquilo que é do meu Pai é meu. Como se Deus precisasse de alguma coisa nossa. Deus não precisa nada nosso. Tudo aquilo que é do meu Pai é meu. A fé genuína, ela sabe disso, ela tem consciência. Tem consciência disso.
A fé fingida, ela tenta se relacionar com Deus na base do mérito, do pagar preço para alcançar o que, de acordo com a fé genuína, nós podemos apenas desfrutar. A fé fingida, ela está tentando na base do mérito. A fé genuína, ela desfruta, ela vive, ela anda. Algumas pessoas dizem assim: não, mas eu tenho muita fé, porque para subir um monte aqui, olha só, a gente sobe um monte, é cansativo, trabalhamos a semana toda, subimos um monte agora estamos aqui no monte, a pessoa está lá já, né, ofegante, de língua de fora, e diz assim: é claro que Deus vai nos ouvir, olha o que a gente fez, nós trabalhamos a semana toda, estamos aqui sexta-feira, já sexta-feira no monte, orando, vamos orar agora até as 3 da manhã, mas é claro que Deus vai nos ouvir. Isso é ter fé, isso é que é ensinado sobre a fé, porque a fé genuína, a fé fingida, ela pensa que ela precisa trocar com Deus, e é na base do mérito. Eu paguei o preço, então se eu paguei o preço, Deus vai me dar, eu paguei para receber. Não, mas Deus não é assim. Graças a Deus que nós fomos iluminados pelo Evangelho. Graças a Deus. É por isso que eu não me envergonho de mudar a mensagem. Ora, como que eu vou me envergonhar de mudar? Mas se nós somos livres, se nós somos libertos, se nós não estamos mais escravos da religião. Mas é claro, eu fico feliz. Não tenho vergonha, pastor, de ter pregado nenhuma. Que da mesma forma que você, eu também era inocente nisso. Da mesma forma. Mas graças a Deus que o Espírito Santo nos alcançou com o entendimento e com a luz do Evangelho. Muitos têm medo de estar pregando o que nós estamos ministrando aqui. Tem medo que as pessoas vão sair. Só que as pessoas não saem porque descobrem que são livres. Elas saem quando não aguentam mais o fardo colocado pela religião. Nós, cada vez mais somos livres. Cada vez mais temos o entendimento do Evangelho. A fé fingida, ela diz: eu paguei o preço, olha, está aqui, ó. Então tem que ter muita fé, eles dizem, né? Tem que ter muita fé para fazer isso. Tem que ter muita fé para subir o monte, orar e receber resposta de oração. Não, tem que ter muita fé para não precisar subir o monte e crer que Deus está fazendo. Tem que ter muita fé para não ter feito obra nenhuma e crer que pelo amor de Deus, Deus responde a minha oração. Deus sabe do que eu preciso. Aleluia. Aleluia. Aí sim, essa é uma fé verdadeira. Aleluia. A fé fingida, ela tenta... a fé fingida, diferente da fé genuína, ela anula, entre aspas, o sacrifício de Cristo. Ela anula, de uma maneira de falar, né, irmãos, o sacrifício de Cristo, porque ela vive de ritos e cerimônias para de alguma forma agradar a Deus. Nós agradamos a Deus crendo em Jesus. Alguém pode assistir a gente agora no Facebook ou depois no canal da igreja e dizer assim: mas simples assim? Exatamente, simples assim. Jesus já veio para deixar simples. Só que é simples, mas ao mesmo tempo que é simples, é poderoso demais. Irmãos, a simplicidade e o poder são irmãos gêmeos no Evangelho. Uau, simplicidade e poder são irmãos gêmeos no Evangelho. É tão simples, basta crer, basta. Basta, porque Jesus basta, Jesus é suficiente. Aleluia. Aleluia. A fé genuína, a base e o fundamento dela é muito claro. A fé fingida é um artifício enganoso, é uma criação fantasiosa. Ela não corresponde com a verdade. Como saber se a fé é genuína? Ela tem que ter um fundamento, e o fundamento é o que está escrito. Esse é o fundamento. Mas nós temos que entender isso, né? Temos que entender isso, porque senão alguém vai dizer: mas está escrito lá. Está escrito lá.
né? A fé fingida ela não tem esse fundamento, não tem uma base, e ela não produz transformação. A fé fingida não produz transformação. Ontem eu conversava com alguns irmãos aqui, e alguns irmãos me diziam assim: pastor, depois que eu entendi e conheci a verdade, eu tenho paz. Mas é claro que nós temos paz agora. Nós temos paz, nós andamos em paz. E mesmo que não estejamos sentindo a paz, nós estamos em paz. Porque o sentimento que nós estamos tendo não é a verdade sobre nós. A verdade sobre nós é uma realidade que Cristo já colocou em nós. Nós pensamos que às vezes estamos sem paz porque o nosso sentimento está dizendo. Mas se nós olharmos para a fé genuína, nós vamos ver que nós estamos em paz, porque Jesus é a nossa paz. Então, olha só como a gente precisa diferenciar o que a gente está sentindo, né? Ah, eu estou sem paz. Não, é o sentimento que está dizendo isso. Nossa paz é Cristo. Nossa paz é Jesus. Não tem como tirar de nós. Você pode não estar sentindo paz. Pode não estar sentindo. Mas se você, irmão, entrar nesse entendimento, isso é um gancho para a próxima série de setembro, né? Se você estiver, irmãos, se enchendo dessa fé genuína, se enchendo da palavra de Cristo, você não permanece nesse sentimento de não ter paz. Esse sentimento é bem passageiro. Você sente que está sem paz, de repente a fé te leva de volta para a tua realidade espiritual. É muito, muito boa essa música que os irmãos estão cantando aqui, né? Sobre a nossa realidade, né? Nós podíamos até aumentar aquelas frases ali, um monte de coisa que nós podíamos colocar, que é a nossa realidade agora. Então nós temos uma realidade em Deus. E nós só vamos aprender isso entendendo sobre a verdadeira fé. Olha só, como ela não tem fundamento, se você perguntar para alguém e ela não produz transformação, você pergunta para essas pessoas assim: por que você faz isso? Eu faço isso porque eu tenho fé. Como o caso que eu citei agora, né? De subir um monte para pagar o preço. Você pergunta: é porque eu tenho fé? Não, a fé, ela não tem nada, a fé é concreta em Cristo. Ela não é concreta em coisas materiais, ela é concreta em Cristo. Aprenda uma coisa, olha, irmãos, eu vou falar só uma vez porque eu não escrevi isso. Raramente eu vou lembrar. Tem gente que todo ano me diz assim: vamos para a Terra Santa, para Israel. Mas por quê? Vamos para Israel por quê? Tem que ter um motivo certo. Porque é para mim ir lá para conhecimento. Conhecimento enriquece e traz liberdade, né? A gente é livre através do conhecimento. Ou é para mim ir lá para pensar que eu toquei, pisei na Terra Santa e veio um poder sobrenatural em mim, e agora eu cheguei aqui na igreja e o poder sobrenatural que eu trouxe da Terra Santa? Não. Aprenda uma coisa, irmãos, eu não escrevi, eu vou dizer agora para você. A Terra é santa aonde os santos pisam. Eu não estou desmerecendo a história de Israel, nada disso, irmãos. Mas aonde eu e você pisamos é santo. Você pisou na tua casa, casa santa. Santa casa. Aonde os santos pisam, que a terra é santa. Você está lá no teu trabalho, você pisou lá, terra santa no trabalho. Às vezes chega pessoas que ainda não têm o entendimento, né, do evangelho. Diz assim: pastor, acho que eu pisei. Até a macumba vira santa quando o santo pisa nela. Os santos, os filhos de Deus, eles não ficam endemoniados quando pisam nela. Não, quem é mais forte, irmãos? É Deus. E Ele habita onde? Então se eu piso nela, é uma santa macumba. Vão dizer na internet que eu estou pregando heresia, né? Mas é uma expressão que eu estou usando, né? Eu quero dizer que aonde a gente vai, irmãos, é santo. Você não tem um lugar santo. Aqui é santo porque a gente vem para cá, que a gente se reúne aqui. E é bom demais estar aqui. É bom demais. Vamos lá, senão
Senão eu puxo mais assunto aqui nesse tópico aqui. A fé fingida, ela se fundamenta também em acontecimentos e elementos da antiga aliança. Ela tem essa base. Geralmente a fé fingida tem essa base, né? A pessoa diz assim, a água abençoada. A água é abençoada por quê? Não porque Naamã, o profeta orientou Naamã, ele foi e ele recebeu o milagre, se lavou nas águas que o profeta orientou. Então o profeta, que é o pastor agora, orientou. Eu estou dizendo que dizem, não estou ensinando isso aqui, né? Estou dizendo que dizem e que nós já dissemos. Então o profeta agora, que é o pastor, orientou a pegar uma água abençoada e fazer a mesma coisa, porque Naamã fez. Sim, mas era qual aliança, irmãos? Que aliança era? Jesus já havia morrido na cruz? Não. Nós precisamos de toda essa cerimônia para ser curado? Não. Nós só precisamos crer. Só crer. Aí, então ela sempre tem essa base na antiga aliança. Sempre. Diz assim, não, para cessar a praga, né? Cessar a praga é um sacrifício, tem que fazer um sacrifício. Por que tem que fazer um sacrifício? Se você fizer uma oferta de sacrifício, assim como Davi fez um sacrifício e a praga cessou, então agora nós vamos fazer um sacrifício e a praga vai cessar. Ah, mas como, irmão? O sacrifício Jesus já fez. Quando ele fez o sacrifício, cessou toda a praga. Acabou a praga. Não tem sacrifício para mim fazer para cessar a praga mais. Jesus já fez. Aleluia. Aleluia. Timóteo, ele vivia a fé genuína. E a boa notícia é que a mesma fé que estava na avó de Timóteo, na mãe de Timóteo, em Timóteo, é a mesma fé não fingida que está conosco. É a mesma fé que está em nós. Aleluia. É a mesma. Glória a Deus. Então, era uma fé, não era a fé de Timóteo, uma fé firmada na antiga aliança, e sim na nova. E assim somos nós, com o entendimento da nova aliança. Vivemos a fé genuína, que é alicerçada, me critiquem quem quiser, é uma fé alicerçada no amor de Deus. É uma fé alicerçada no amor de Deus. Aleluia. Um daqueles livros que eu indiquei no grupo dos líderes hoje ali, ele fala sobre o amor de Deus de uma forma que eu nunca vi, irmãos. Um daqueles livros que está ali no grupo dos líderes de célula. Ele arrebenta, quebra qualquer argumento que falam sobre Deus, o castigo de Deus, a ira de Deus, não sei mais o que. Quebra qualquer argumento. Muito bom, excelente. Nunca vi escreverem daquela forma sobre o amor de Deus. E até vou ministrar algumas coisas aqui que dá a ideia, né? Você está lendo a ideia ali, você já vai em outras passagens lá. É como os obreiros aqui, os irmãos às vezes, né? Eu prego alguma coisa, eles pegam o gancho de uma parte da mensagem e já desenvolvem outra, né? Porque é assim. Isso é ouvir a palavra de Cristo. É você estar ouvindo, né? Você está assimilando, você está analisando a mensagem. E aí Deus vai ministrando teu coração mais e mais. Aleluia. Então a fé genuína, ela vem como essa fé? Vem por ouvir a palavra de Cristo. A verdadeira fé, ela não é supersticiosa. A verdadeira fé tem a sabedoria de Deus. Nós não precisamos ter superstição nenhuma na nossa fé. Nenhuma. Eu fui ensinado e criei muito tempo que a gente precisava, que aquelas pessoas tinham uma fé mais infantil, elas precisavam de alguma coisa para a fé delas. Não, mas eu aprendi que a gente não precisa de alguma coisa para a nossa fé. Nós precisamos compreender, isso que nós precisamos, é compreender Cristo, compreender a obra de Cristo. Não há outra maneira da nossa fé ser edificada. Não há outra maneira de crescer na fé.
Não há outra maneira da nossa fé, ela desenvolver, não há, é apenas com o Evangelho. O único e suficiente fundamento da fé genuína é o que, irmãos? Sacrifício. Da fé genuína o fundamento é você pagar preço. Da fé genuína o fundamento é Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. Aonde está isso, pastor? Hebreus 12, 2. Cristo é o único fundamento. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Uau, aleluia. Que maravilha, irmãos. Ele é o único fundamento. Único. Colocou aí, Hebreus? Olha só, Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus. Outra versão diz assim: com os olhos fixos em Jesus. Quer dizer, é fixos em Jesus. Não é em nada mais. Não é em cerimônias, não é nos problemas, não é na dificuldade, não, é os olhos fixos em Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse sim, vale a pena a gente colocar toda a nossa fé. Ele é a nossa fé, Ele é o autor da nossa fé. Louvado seja Deus. A fé genuína, irmãos, olha aqui, ela é resistente. Vamos dizer isso junto? Diga assim: a fé genuína é resistente. A fé genuína ela é resistente, ela suporta. Olha o exemplo de fé que nós temos. Abraão. Olha o exemplo de fé que nós temos. A família de Timóteo. Inclusive hoje eu ia ministrar uma mensagem que o tema é fé em família. Mas vou ter outra oportunidade para pregar, se assim Deus quiser, né? De ministrar essa palavra. A fé genuína ela é resistente. Olha o que Paulo disse. A fé não fingida, eu me recordo que você tem. Mas eu também lembro que estava na sua avó. E também lembro que estava na sua mãe. E essa fé estava em você. A fé genuína, ela transpassa gerações. Ela atravessa gerações. Hoje eu ia falar sobre isso também. Não vai dar tempo. Se dá tempo eu falo mais uma hora sobre fé em família, né? Mas nós precisamos passar essa fé para a nossa família. Passar essa mesma fé para a nossa casa. E não é só sentando e falando, não. É demonstrando, é agindo, ensinando também, é lógico. Falando, mostrando nas escrituras, mas passar essa fé. Porque essa fé é uma fé resistente. Você não quer que a tua família tenha uma fé resistente? Você não quer que os seus familiares tenham uma fé resistente, uma fé viva? Porque essa fé fingida é uma fé baseada em obras mortas. A palavra de Deus diz que a lei e todas essas coisas referentes à lei são obras mortas. Então a fé genuína, ela não tem base em obra morta. Ela tem uma base naquele que morreu, mas ressuscitou. E está vivo hoje. Essa é a fé genuína. Aleluia. Aleluia, assim como na família de Timóteo, essa fé estava viva, ela está viva na nossa família, ela está viva aqui na igreja, ela está viva em nós, irmãos. Essa é a fé genuína, é uma fé resistente, sabe, não é aquela fé fingida, aquela fé que não tem um fundamento, que tudo é motivo para desistir de tudo, de abandonar, não, é uma fé resistente, porque os olhos de quem tem essa fé estão fitos em Jesus. Ele é o autor da nossa fé. Eu gostaria de orar com você. Vamos orar juntos?